Bom, seguimos por aqui com mais informação. Olha só, trazendo agora para os assuntos nacionais, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, confirmou ontem, quarta-feira, que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, disse ao ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 que ele poderia ser preso se adotasse a GLO, que é a Garantia de Lei e da Ordem. Ele disse o seguinte em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, abre aspas, eu acompanhei a repercussão do depoimento de Freire Gomes. Ele é uma pessoa polida e educada. Ele não falou com agressividade com o presidente da República. Ele não faria isso, mas ele falou com muita calma. Se fizer isso, vou ter que te prender. Fecha aspas. Batista Júnior é uma das testemunhas convocadas a depor nessa ação por tentativa de golpe no Supremo. Ele foi indicado como testemunha de acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, de Bolsonaro e do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Confirmou todo o seu depoimento dado à Polícia Federal durante as investigações, apenas reformulou que não poderia dar certeza se o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, participou das reuniões em que foram discutidas as medidas de intervenção. Também diz que tomou conhecimento de que os ataques virtuais direcionados a ele teriam sido coordenados pelo réu Walter Braga Neto a partir da acusação da PGR. No STF, o militar disse que até hoje é atacado nas redes sociais, sendo chamado de melancia. No relatório da PF, a corporação explica que os militares que se opuseram ao golpe eram chamados assim porque, abre aspas, seriam alinhados à esquerda do espectro político. Fecha aspas, começo essa rodada de comentários com Leandro de Jesus. Deputado, sua avaliação a respeito dessa fala do ex-comandante da Aeronáutica, confirmando aí, então, essa ameaça de prisão a Bolsonaro em 2022. Olha, o que me chama a atenção sobre essa ameaça de prisão é que ela não guarda qualquer fundamento. O que é a garantia da lei e da ordem? Fica aqui a pergunta. É algo ilegal? A garantia da lei e da ordem está fora do nosso espectro legal brasileiro? A garantia da lei e da ordem não está prevista no nosso ordenamento jurídico? Não é constitucional? Consultar sobre isso ou tomar análise sobre isso é crime aonde? Em que isso deveria resultar a prisão? Então, assim, o presidente Bolsonaro, ele sempre agiu, como ele mesmo sempre reafirmou, dentro das 4 linhas. E se esta análise ou se esta consulta sobre a garantia da lei e da ordem, que está prevista na nossa Constituição, artigo 142, se isso foi colocado na pauta, onde estaria o crime nisso daí? Para que houvesse ali uma ameaça, por mais educada que fosse esta ameaça, de prisão. Então, isso para mim é mais um resultado, né, de um contexto em que estávamos ali cercados por pessoas, né, de fato, melancias, seja sobre a sua opção ou direcionamento político-ideológico, ou melancias por uma questão de covardia, por serem covardes. Seja ainda que pela influência, por exemplo, quando aqui já foi dito que o Barroso pediu ajuda aos Estados Unidos, né, para influenciar aqui no Brasil, e esta influência recairia sobre nossas Forças Armadas. Então, talvez essa covardia tenha vindo a partir disto, né? Porque, na realidade, não estamos tratando de absolutamente nada ilegal ou inconstitucional, tratar ou pautar, se é que foi pautado ou discutido, a garantia da lei e da ordem. Né? Então, o que me chama a atenção é exatamente esta análise, é como se estivéssemos ali tratando de algo fora do que está previsto na nossa legislação, e não é previsto na nossa legislação. E o presidente da República, ele tem a total liberdade e competência para fazer essas análises e, se for o caso, implementar ou invocar essa garantia da lei e da ordem, o que Bolsonaro, na realidade, não fez, né, naquele momento. Então, não há nada de anormal sobre isso. Aliás, a única anormalidade é essa ameaça de prisão, né, que foi exposta aí. E isso mostra, na realidade, que o presidente Bolsonaro
mais uma vez está demonstrado que sempre agiu dentro da legalidade, conforme a Constituição, inclusive para defender os interesses do nosso país, da nossa pátria, e dos cidadãos e da nossa democracia, né, especialmente. Pois é, deputado, é exatamente isso, né? Essa análise é perfeita. Agora, Cláudio, é mais um capítulo nessa novela toda do golpe de Estado. Essa novela toda do golpe de Estado é um projeto, um plano muito bem planejado, organizado, desenvolvido. Como todo plano, sofre constantes alterações, interferências que não estavam previstas, exige revisão, reprogramação, redefinição, e eles assumiram o controle do Brasil. Assumiram o controle da narrativa através da mídia. Assumiram o controle do cofre público através das verbas públicas. Assumiram o controle da caneta, fazendo mais de 6 votos no Supremo Tribunal Federal. Assumiram o controle do Senado brasileiro na presidência e assumiram o controle do presidente da Câmara dos Deputados. Então, assumiram o controle também no relacionamento com a cúpula do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Então, esse é um grande histórico, um grande golpe acontecendo contra a democracia. A democracia que a Carmen Lúcia lembrou ontem. Democracia é o governo do povo. E ditadores nunca dizem que são contra a democracia, porque ditadores sempre dizem que defendem o povo. A Carmen Lúcia falou isso ontem, que ditadores mentem. Aí depois ela começou a meio que falar mal do populismo, desse populismo metendo pau no Bolsonaro. Por quê? Porque ela não pode falar outra coisa. Eles transformaram a participação do povo e o apoio do povo ao Bolsonaro numa satanização, num pecado, em que eles não suportam a democracia participativa com mídias sociais e liberdade de expressão que o povo tem. Eles não suportam isso. A corrupção, a cleptocracia, o narco-estado, o Brasil dos corruptos bandidos que controlam o Brasil há décadas, eles não suportam a democracia do povo. Agora, tudo isso acontece com muito medo desse povo, com muito medo das mídias sociais, com muito medo do que ainda existe de liberdade de expressão para a sociedade. Eles vão votar, já lembramos e repetimos, eles vão votar o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vão dizer que as plataformas são responsáveis juridicamente pelo conteúdo que as pessoas falam dentro das plataformas e vão dizer que as plataformas têm que criar mecanismos de censurar e impedir os discursos de ódio, os discursos contra a democracia, os discursos contra o Estado Democrático de Direito, os discursos contra autoridades, contra instituições. Eles vão impor aqui o modelo de ditadura de mídias sociais que tem na China. Nosso STF fez parcerias, fez convênios de cooperação técnica com o Supremo Tribunal da China para aprender sobre transparência e modelos de gestão do que a Suprema Corte da ditadura chinesa faz. O Lula está fechando um acordo com o Xi Jinping para implantar aqui o modelo de gestão de mídias sociais que a China faz. O Facebook é banido na China, o Twitter é banido na China, o X é banido na China, o Google está fora da China para as coisas de mídias sociais. Quase tudo que é mídia social na China é proibida. Então, brasileiros, eles vão querer fechar isso daqui mesmo para a mídia social. Eles querem impedir que a gente tenha liberdade de discutir e votar em 2026, porque a grande virada é 2026. Eles vão vir atropelando a gente. Não tenham a menor fantasia de que eles vão jogar o jogo limpo, o jogo democrático, o jogo honesto. Eles não jogam. A Dilma Rousseff falou 10 anos atrás que eles vendem a alma ao diabo para ganhar uma eleição. Eles venderam há muito tempo, estão vendidos e vivem com esse diabo. Defendem esse diabo. Odeiam a gente que fala em fé, fala em Cristo, fala em Deus. E com todos os defeitos, a gente evita de vender a alma ao diabo. Doutor Cláudio, João? Oi, Neto. Pois não? Só um pequeno comentário aqui. E eu quero aqui
assinar embaixo aqui todas as falas do doutor Cláudio. Quando eu falava até com o deputado o Marcon, foi exatamente nisso, né? A última cartada, né, do sistema. Qual vai ser o golpe final? Como é que eles vão dobrar essa aposta? Não para fora, não para atingir o governo americano, porque eles não têm a mínima condição para isso, mas aqui para dentro. E eu acredito que a última cartada deles, o golpe final que eles vão tentar dar, vai ser exatamente isso: fechar o país. Fechar o país, controlar e impor o controle sobre as mídias sociais, perseguir ainda mais as nossas liberdades aqui, ou retirar as nossas liberdades, colocar mais pessoas na cadeia. Eu acredito que essa dobra de aposta, mesmo após as sanções que virão, que com certeza virão a partir do governo americano, essa dobra de aposta deles será virada aqui para dentro, inclusive com apoio da China, exatamente trazendo, né, toda essa ampliação da tirania e de uma ditadura, né, interna aqui com apoio da China, e claro, isso tudo em colunho com o próprio STF, porque ele já tem, conforme bem destacou aí o doutor Cláudio, né, já essa parceria, o próprio governo Lula, ou seja, já existe toda uma articulação, né, para impor aqui sobre nós uma ditadura nos mesmos moldes da ditadura chinesa, né, do Partido Comunista Chinês. Então nós temos que estar atentos a isso para uma reação imediata a partir do momento em que eles tentem aplicar esse golpe final.